Quando eu comecei a aplicação do método para mim mesmo, na minha vida, começou a se transformar de forma, não gosto de usar essa palavra não, mas vou usar, quântica. As coisas começaram a acontecer assim em cada microcélula do meu corpo. E eu percebi que isso estava acontecendo em movimentos internos profundíssimos com a aplicação, a autoaplicação do método que eu não levava ainda para os clientes, porque eu ainda trabalhava com a radiestesia, geobiologia, que eu sou especialista total nisso. Sou um dos pioneiros de geobiologia no Brasil, inclusive, junto com uma turma que se formou lá em 2002. Trabalho tem 20 anos, comecei a aprender com o Solano, o Feng Shui da bússola. A gente só trabalhava no escritório com isso. E eu era a parte mecânica para o Solano, então ele me passava o Fuvei, né, o assentamento, e onde que entrava o Ti do ambiente, e aí eu montava o desenho técnico, né, desenhava no AutoCAD, desenhava o baguá, enfim, e fazia ali os apontamentos, e depois o Solano trazia sugestões pontuais. E o Solano me ensinou um negócio que ele falava assim: Flávio, você coloca 30 sugestões de intervenção no ambiente, você satura o cliente, isso é overdose. Primeiro que o cliente nem entende da onde que está vindo aquilo, porque a gente tem que explicar um relatório, mais ou menos 1 hora de explicação pré-intervenções, para contextualizar o cliente da onde que aquilo está vindo, e depois as intervenções. E quando são 30 intervenções, o cliente já está: pera, que tanto de informação é essa pré-intervenção do relatório? E depois mais 30. E tinha muito cliente que não saía do lugar. Mas aquele cliente que queria algo passivo, ele acabava aplicando, mas sem envolvimento profundo com as intervenções. E o Solano me falou o seguinte: a gente tem que pegar qual que é o padrão essencial da questão que está vigente naquele ambiente, naquele projeto. E trabalhar 2, 3 coisas, porque já é muito. E quando eu comecei com isso, eu falei: pronto, aqui está a essência. Porque a gente está trazendo lá de dentro do cliente o próprio padrão da questão e colocando elementos que vão trazer essencialmente o que sustenta aquela questão, que já é muita coisa. E aí eu comecei, durante o processo de aplicação das consultorias, trazer isso aqui em uma das reuniões. Então coloquei uma reunião a mais no meu processo de consultoria, que era: eu ia lá, fazia averiguação do ambiente presencialmente, depois vinha, conversava um pouquinho com o cliente, não gostava de conversar muito com o cliente nessa primeira reunião, porque eu queria ver o que o Feng Shui trazia e o método também. E aí montava o relatório, ia na segunda reunião ou online ou presencial, aplicava o método. Aí não eu percebia que o padrão era aquele, então mudando um pouquinho a sua fala. O cliente percebia e trazia insights de que aquele padrão realmente era o que estava impulsionando a: oi, eu quero a consultoria. Porque existe alguma coisa que faz o cliente levantar a mão e pedir a consultoria. A partir disso, eu direcionava todo o relatório do Feng Shui tradicional, do clássico da bússola, para aquele padrão de levantada de mão que o cliente se percebeu nele, e não eu como o expert no Feng Shui. Então, ficava uma coisa casada com a outra. E aí o cliente falava: nó, é isso. Exatamente, eu tenho que fazer isso, é colocar isso ali, aquilo ali, mudar esse ambiente. Porque antes eu colocava 30, eu tive relatórios de 52 intervenções. Olha, é a ametista ali, a turmalina ali, é vermelho, é a plantinha junto com a mandala, porque é o olho de Deus. A gente ficava saturado. E tinha gente que me ligava depois de 6 meses e falava: eu consegui fazer 2 coisas. Eu ficava frustrado, mas também feliz que pelo menos ele saiu da inércia. Mas colocou uma ametista em um lugar e uma cor na outra.
E eu ficava pensando, será que isso muda mesmo o cliente? E quando isso aqui chegou na minha vida e dos meus clientes, a coisa começou a ter outra perspectiva de mudança, porque o cliente se apropriava daquilo que ele estava enxergando como o propósito e as questões que ele trazia na vida. E aí a coisa começou a ficar muito profunda. Então a sugestão que eu te dou é isso: coloca isso como parte do processo de consultoria, aplica o PSA antes de entregar o relatório e conduz o relatório a partir do que o padrão vigente. Eu colocava inclusive numa parte do relatório do processo de entrega da consultoria percepções sistêmicas. E aí eu apresentava o relatório e depois no final eu colocava, olha, as percepções sistêmicas que você teve durante o processo foram essas. Então nós vamos estar intervindo exatamente nesses pontos aqui. Faz sentido para você? Aí é o cliente, ah, sim, faz sentido. Sempre trazendo o cliente para, senão fica algo também Uhum. passivo, de eu na poltrona, o cliente na dele e a gente conversando tecnicamente, coisas que o cliente nem faz ideia do que são. São conhecimento. A gente que estuda Feng Shui há 20, 15 anos, a gente já embola na cabeça tanta informação. Imagina o cliente